Imagine viver dentro de um corpo que silenciosamente mente para você 1000 vezes por dia, silenciando o seu tato. Ele apaga os seus próprios sons e cancela as suas próprias cócegas. Ao contrário do que muitos acreditam, isso não é uma falha. É, na verdade, a única razão pela qual você mantém a sanidade. Experimente agora mesmo. Apenas levante a sua mão. Alcance as suas próprias costelas. Enfie os dedos no ponto mais macio e sensível às cócegas que você conhece. E nada, nenhum arrepio, nenhum riso, nenhum estremecimento. Seu corpo simplesmente se recusa à própria mão. Mas por quê? Porque em algum lugar dentro do seu crânio, uma pequena máquina silenciosa está observando cada movimento seu a cada segundo. Ele decidiu, antes mesmo de você se tocar, que este toque em particular simplesmente não conta como real. Essa máquina tem um nome e uma localização. Quando você entende o que ela está realmente fazendo, tudo muda. Você nunca mais vai olhar para o seu próprio corpo da mesma forma. E olha só, todo ser humano falha nisso. Cada um deles. Os bebês riem quando os pais fazem cócegas em seus pezinhos, mas nunca nos próprios dedos. Adultos, avós e monges em silêncio há muitos anos, nenhum deles consegue fazer cócegas em si mesmo, de jeito nenhum. Até tribos remotas com quase nenhum contato com o mundo moderno reagem exatamente da mesma maneira. Os antropólogos verificaram esse reflexo. Ele é completamente universal. Está abaixo da linguagem, abaixo da cultura, abaixo de qualquer idade. Mas existem dois tipos de cócegas, e a maioria das pessoas os confunde. O primeiro é chamado de quinísmesis. É aquela sensação leve de coceira quando uma pena roça o seu braço ou uma mosca pousa em você. Você mesmo consegue provocar essa, quase. Ela não te faz rir, só te faz dar um tapa. O segundo tipo chama-se gargaleses. É aquela cócega profunda, incontrolável e escandalosa nas costelas, nas axilas e nas laterais do pescoço. Essa é aquela que te faz gritar de rir e tentar sair da própria pele. E essa você não consegue fazer em si mesmo, por mais que você tente. Por mais rápido que seus dedos se movam, o interruptor simplesmente não vai virar, a menos que você seja uma pessoa específica. Porque existe um pequeno grupo de pacientes que consegue fazer cócegas em si mesmo. E o que está com defeito no cérebro deles é exatamente o que está funcionando no seu. Nas alas psiquiátricas, os médicos há muito notam algo estranho. Alguns pacientes com esquizofrenia relatam que conseguem sim fazer cócegas em si mesmos. A própria mão nas costelas produz a reação completa: o arrepio, o riso, o estremecimento. O autotoque chega alto e surpreendente. Em 1998, a neurocientista Sarah Jane Blakemore, da University College London, colocou pessoas dentro de um scanner de ressonância magnética funcional para um teste peculiar. Ela pediu que tocassem as próprias palmas com espuma sobre um braço robótico e, em seguida, comparou o que acontecia quando era a máquina que fazia isso por eles. A varredura se iluminou como uma cidade à noite para o toque externo. Mas para o autotoque, uma região específica do cérebro ficou em silêncio, quase apagada. Essa região é o córtex somatosensorial. É o mapa do seu corpo, o lugar onde o toque se torna consciente em sua mente. E o seu cérebro, ao que parece, atenua ativamente essa sensação sempre que você se toca. Estudos mostram que essa atenuação não é preguiçosa, ela é precisa. Porque o seu cérebro, antes mesmo de o seu dedo pousar na costela, já sabe exatamente o que aquele toque vai fazer sentir. O seu cérebro subtrai a previsão da sensação. O que sobra chama-se surpresa. E não há surpresa na sua própria mão. Então, o que exatamente o seu cérebro está prevendo? E como é que ele consegue prever tão rápido? Conheça o herói silencioso desta história. Uma pequena estrutura enrugada, aninhada na parte de trás do seu crânio. Logo acima da coluna fica o cerebelo. Os livros o chamavam de centro do equilíbrio, mas ele é bem mais estranho do que isso.
Os cientistas acreditam que o cerebelo executa aquilo que os engenheiros chamam de modelo preditivo, antecipando constantemente a próxima sensação do seu corpo. Cada vez que o seu córtex motor envia um comando para mover um dedo, dobrar o pulso ou roçar uma costela, uma cópia desse comando é enviada silenciosamente ao cerebelo. Chama-se cópia eferente. Pense nisso como um recibo da sua própria intenção, um pequeno bilhete de previsão do que você está prestes a fazer. O cerebelo pega esse recibo e, em uma fração de segundo, simula o que seu corpo vai sentir. Ele prevê a pressão, a direção, o tempo, a textura, antes mesmo que sua pele consiga reagir. Então, quando a sensação real chega da sua pele, o seu cérebro compara as duas. A previsão encontra a realidade. Ele subtrai um do outro. Sensação menos previsão é igual a surpresa, a equação sobre a qual a sua consciência é construída. É por isso que você não ouve seus passos como batidas altas, mas os passos de um estranho atrás de você fazem você se virar. É por isso que você não sente sua língua tocando constantemente os dentes, nem o peso das suas roupas segundos depois de se vestir. O seu cérebro previu tudo isso, subtraiu tudo isso e silenciou tudo isso da sua consciência. O mesmo truque permite segurar uma xícara sem amassá-la. Seu cérebro prevê o peso antes dos dedos se fecharem. Ele prevê o escorregão antes que aconteça. Cada ação que você realiza é envolvida por uma bolha de previsão. Apenas os erros, as surpresas, chegam de fato à sua consciência. Todo o resto, seu cérebro silenciosamente cancela por você. Então, quando seu dedo se aproxima da sua própria costela, o cerebelo já escreveu o roteiro inteiro daquele toque. Nada de novo aparece, nada surpreendente, nada que valha uma risada. Mas eis a reviravolta. Os cientistas quebraram esse sistema. Londres, 1999. A equipe de Blakemore construiu o que chamaram de robô de cócegas, um dispositivo simples com 2 braços. Você segura um braço e o move. Um segundo braço, do outro lado, copia o seu movimento com exatidão. Ele acaricia a sua palma com uma espuma suave. O seu ritmo, o seu controlo, apenas ligeiramente retardado no tempo. Quando o atraso era 0, quando o robô copiava você instantaneamente, nada acontecia. Seu cérebro tratava aquilo como um autotoque. Mas quando os pesquisadores adicionaram um atraso de apenas 200 milissegundos, algo extraordinário começou subitamente a acontecer. As pessoas sentiram o cócega, a pele delas ganhou vida, riam, se contorciam, tudo por causa da própria mão em movimento. 200 milissegundos, 1/5 de segundo, foi tudo o que bastou para escapar do motor de previsão. Eles também tentaram deslocamentos espaciais. Mova sua mão para a esquerda e o robô te acaricia um pouco para a direita. Mesmo efeito, a cócega voltou. Seu cérebro, incapaz de alinhar a previsão com a sensação, desistiu de cancelá-la. E no instante em que o cancelamento falhou, o toque de repente pareceu estranho, alheio, como se viesse de um desconhecido. O que significa que a razão pela qual você não consegue fazer cócegas em si mesmo não tem nada a ver com saber que é realmente a sua própria mão. O seu cérebro não se importa com identidade, apenas com previsibilidade. Torne a sua própria mão imprevisível o suficiente e ela se tornará uma estranha. Se tudo isso é apenas um jogo de previsão, então por que rimos? Por que a gargalhada existe? Por que a evolução programou os humanos para gritar quando alguém aperta nossas costelas? Acontece que as cócegas são mais antigas que a humanidade. No ano 2000, um neurocientista chamado Jack Panksepp descobriu que ratos comuns de laboratório riem quando você faz cócegas em suas barrigas. A gargalhada deles é ultrassônica, acima do alcance da audição humana. Mas com o microfone certo, você pode gravá-la. Uma risadinha aguda e estridente, e os ratos voltam para mais. Eles perseguem a mão que os fez cócegas. Os grandes primatas também fazem cócegas.
Mães chimpanzés fazem cócegas em seus filhotes, que riem com ofegos entrecortados que soam assustadoramente parecidos com os nossos. Os cientistas acreditam que o próprio riso evoluiu a partir desse jogo ancestral, muito antes das piadas, muito antes da linguagem, muito antes dos rostos humanos. Repare onde os humanos têm cócegas: as costelas, o pescoço, as axilas, as solas dos pés, a parte interna das coxas. Cada um desses pontos é uma zona vital e desprotegida. Sob as costelas está o fígado, sob a axila passa a artéria que vai até o braço. O pescoço abriga a carótida, o ventre macio esconde tudo. Uma teoria diz que as cócegas são um exercício de treino para a defesa, ensinando a criança a proteger os pontos fracos do corpo. Dedos brincalhões ensinam uma criança a se esquivar, torcer, se proteger. O riso é a recompensa que mantém o jogo vivo. Ele desenvolve reflexos para um combate futuro que, para a maioria de nós, nunca chega. Mas existe outra camada. O riso durante as cócegas também é um sinal de submissão. Ele diz: eu sei que você poderia me machucar, mas não vai. Fazer cócegas só é bom com alguém em quem você confia. Um estranho agarrando suas costelas não te faria rir, daria pânico. O mesmo toque se torna alegria ou terror, dependendo de quem é a mão. Fazer cócegas é um ritual de fronteira, situado entre a brincadeira e a ameaça, o eu e o outro, a previsão e a surpresa. O seu cérebro, essa silenciosa máquina de previsão, é o juiz. Isto revela algo quase incômodo sobre toda a sua realidade. Se o seu cérebro prevê o seu próprio toque, os seus passos, a sua voz, então ele está constantemente a prever tudo mais à sua volta também. A cor da parede, o rosto do seu amigo, o peso da luz da manhã entrando pela janela. Você não experimenta o mundo bruto, você experimenta o melhor palpite do seu cérebro sobre o que está lá fora. Os neurocientistas têm um nome para isso: processamento preditivo. Seu cérebro não é uma câmera que registra a realidade de forma passiva. É um motor de previsão, construindo um modelo do que deveria estar ali, atualizando apenas quando a realidade traz uma surpresa. O que você chama de ver é, na verdade, adivinhar, corrigido. Ouvir também é adivinhar. Sentir o próprio corpo, adivinhar, sempre corrigido. A realidade, num sentido literal, é o sinal de erro, a diferença entre aquilo que você previu e aquilo que chegou. Todo o resto fica em silêncio. Cancelado, filtrado pelo cérebro antes mesmo de se tornar totalmente consciente para você. Então a fronteira entre você e o mundo, que separa o eu do outro, não é traçada pela sua pele, é desenhada pela previsão. Qualquer coisa que o seu cérebro consiga prever a partir de dentro, ele silenciosamente trata como parte de si. Qualquer coisa que ele não consegue prever, ele trata como outro. Sua própria mão, movendo-se exatamente no momento certo, é totalmente parte de si. A sua própria mão, atrasada em 200 milissegundos, é outra. A fronteira não é física, é computacional. Fazer cócegas é o momento em que essa fronteira se rompe. Por uma fração de segundo, o seu próprio corpo se torna, de fato, estranho. O seu próprio dedo se torna um visitante. E você ri porque o seu sistema nervoso não sabe o que mais fazer. Então, o que isso significa para você amanhã de manhã, quando você acordar e for cambaleando até a cozinha? Isso significa que os presentes surpresa nos agradam mais do que os esperados, não por razões sentimentais, mas por motivos profundamente neurológicos. O seu motor de previsão não tinha nada de que subtrair. O sinal bruto e completo finalmente o alcançou. Alegria, sem atenuação. Significa que você não consegue se assustar diante de um espelho, por mais escuro que o ambiente ao seu redor fique. Porque o seu cérebro já previu o rosto que vai aparecer, até a sombra, até o menor movimento. Não há surpresa alguma se encontrar dentro do seu próprio reflexo, nunca, por mais tempo que você fique encarando de volta.
Isso significa que cérebros ansiosos, aqueles que constantemente superestimam ameaças, vivem literalmente dentro de um mundo muito diferente. Eles se assustam com passos que nunca foram perigosos. Ouvem maldade em tons que nunca foram cruéis. Eles usam a mesma máquina de previsão que todo mundo, só que ajustada para esperar dano a cada esquina. E assim, o dano é aquilo do qual eles subtraem, e o dano é aquilo que sempre acabam encontrando. Isso também significa que a meditação, em sua essência, não é mística. É um exercício de treinamento para o motor de previsão. Sentado em silêncio, observando a respiração, deixando as sensações chegarem sem o amortecimento habitual. Você está, com suavidade, reduzindo a subtração, deixando o sinal puro passar. Uma mordida consciente numa maçã tem um sabor mais intenso do que uma refeição inteira no piloto automático. Você parou de prever tempo o bastante para realmente sentir o sabor. E uma vida rotineira demais, previsível demais, literalmente se apaga da consciência. Seu cérebro apaga isso. Por isso as semanas se misturam, os verões somem. Por isso você dirige para casa e não lembra do caminho. Pequenas imprevisibilidades mantêm a vida viva. Uma rua nova, uma canção nova, uma nova mão nas suas costelas. O motor falha. E, de repente, você está acordado novamente. Mas uma última pergunta ainda assombra todo neurocientista que trabalha com isso. Mas eis a reviravolta. Será que uma máquina poderia fazer cócegas em si mesma? Se a previsão for toda a história, então sim. Você poderia construir um sistema que prevê suas próprias ações, subtrai suas próprias entradas, gera sua própria vida interior. Alguns pesquisadores acreditam que é exatamente assim que a consciência funciona. Você não é uma alma, não é uma centelha. Você é um automodelo, uma previsão de um corpo, funcionando dentro de um cérebro que está prevendo o mundo. Outros discordam. Dizem que o modelo do corpo e o modelo do eu não são a mesma coisa. Seu cerebelo prevê seu dedo. Quem está percebendo que a previsão deu certo? Quem é, neste exato momento, ao ouvir estas palavras, que pensa, sou eu? A previsão, argumentam eles, simplesmente não consegue ver a si mesma. Deve haver algo mais na consciência além do modelo. Ninguém sabe a resposta ainda, mas a cada ano as máquinas ficam melhores em prever a si mesmas e a linha fica cada vez mais tênue. A possibilidade mais estranha é esta: a consciência pode não passar do modelo preditivo definitivo, uma previsão prevendo a si mesma. Um fantasma dentro do ciclo. Uma suposição que se supõe a si mesma. Você é o melhor palpite do seu cérebro sobre você. E esse palpite é mais estranho do que você imagina. Se a previsão falhar, mesmo que ligeiramente, você se sente um estranho dentro de si mesmo. Você vai fazer cócegas, você vai rir, você vai encontrar o outro que sempre foi a sua própria mão. Se você quer mergulhar mais fundo em como seu cérebro edita sua realidade, assista a este próximo com atenção. Mesmo mecanismo. Por que você não sente o cheiro da sua própria casa no momento em que atravessa a porta? Mesmo mecanismo de previsão. Sentido diferente. Conte nos comentários. O truque do robô funcionou com você? Já sentiu uma cócega fantasma da sua própria mão? Inscreva-se para mais análises tranquilas da ciência escondida no seu dia comum. Eu leio cada resposta, porque o seu corpo está a mentir-lhe neste momento. E essas mentiras